exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. A graça e a paz do Senhor Jesus, que a graça do Senhor continue superabundando na tua vida, na vida da tua família e na vida de toda a igreja do Senhor Jesus. Amados irmãos, nós estamos felizes por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede e nos permite de nos reunirmos como igreja com um único propósito: louvar e adorar este que é Senhor da nossa vida, Senhor do nosso coração. O salmista ele vai nos dizer: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. E o mais interessante é que quando olhamos para esse salmo, ele vai começar a enumerar as razões, né? E ao iniciarmos esse culto, eu quero que você pense naquilo que Deus tem feito. O Senhor tem cuidado de cada um de nós, o Senhor tem renovado as nossas forças, o Senhor tem nos curado, tem nos restaurado. E ao olharmos os grandes feitos do Senhor, o único sentimento que há no nosso coração é justamente esse: bendizer ao Senhor por todas as suas maravilhas e pela grandeza do seu amor na vida de cada um de nós. Nós vamos orar neste momento com muita reverência, né? Vamos falar com o Senhor e pedindo a Ele que Ele nos abençoe e nos dirija neste momento de culto, e que este tempo de culto seja um tempo de bênção para todo o povo de Deus reunido. Vamos orar. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais essa oportunidade e esse privilégio que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor amado, porque o Senhor tem nos atraído cada dia mais para a tua presença santa. O Senhor tem manifestado e derramado sobre nós a tua graça e a grandeza do teu amor, e nós te louvamos, ó Pai. Te suplicamos em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor esteja sondando os nossos corações, tirando de nós aquilo que não te agrada, aquilo que não é do Senhor, e que este momento, qual estaremos reunidos, prestando culto ao Senhor, ó Deus, que seja um momento de intimidade contigo, Senhor, que nada venha, ó Deus, servir de barreira ou atrapalhar este momento, ó Deus, e que este momento, que o teu nome continue sendo muito mais glorificado, e a igreja edificada para a honra e glória do Senhor. Assim nós suplicamos, gratos por tudo, no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor, amém. Meus amados irmãos, como falamos já no início, quando olhamos para os grandes feitos do Senhor, quando paramos para contemplar
os cuidados de Deus em favor de cada um de nós. O único desejo ou o único sentimento que vai pairar na minha vida e na sua vida, é esse desejo de glorificarmos o nome do nosso Deus. A Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu. Eu quero, neste momento, convidar você, vamos louvar e vamos exaltar o Senhor com este hino de número 42, a Deus demos glória. E são muitos os motivos que nós temos para fazer isto. Vamos então louvar, vamos cantar, vamos exaltar o Senhor, vamos lá? A Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou, herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela grandeza do seu amor, porque um dia Ele enviou Cristo Jesus para nos dar o direito de vida eterna. Nós vamos neste momento abrir a palavra do Senhor, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 37. Jeremias, capítulo de número 37, nós vamos ler os versículos de 17 a 19, foi o texto que nós meditamos no domingo passado. Jeremias 37, versículos de 17 a 19, diz assim a palavra do Senhor. Mandou o rei Zedequias trazê-lo para sua casa, e em secreto lhe perguntou: há alguma palavra do Senhor? Respondeu Jeremias: disse ainda, nas mãos do rei da Babilônia serás entregue. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias:
em que pequei contra ti, ou contra os teus servos, ou contra este povo, para que me pusestes na prisão? Onde estão agora os vossos profetas, que vos profetizavam, dizendo: o rei da Babilônia não virá contra vós outros, nem contra esta terra? Nós aprendemos no domingo passado, que quando paramos para ler os jornais, ou assistirmos os telejornais, nós vamos perceber de que a primeira realidade que nós vemos e encontramos é que o mundo no qual nós estamos inseridos, o mundo vive um momento de crise, e de muita crise. E aprendemos também, queridos irmãos, de que hoje, nos dias atuais, há uma crise social, aonde podemos contemplar pessoas, quem sabe, andando em carros de quase R$500 mil e os pontos de ônibus lotados. Nós podemos perceber de que há uma crise na família, onde lares e mais lares estão sendo desfacelados por causa da promiscuidade, por causa da inversão dos papéis, inversão dos valores. Aprendemos também que há uma crise em todo o sentido da sociedade, quer seja na segurança pública, quer seja no que diz respeito a relacionamento com pessoas. Nós estamos vivendo este contexto, um contexto onde o mundo está em caos, e a palavra do Senhor nos mostra assim também. E o mais interessante é que o texto qual nós acabamos de ler, ele também vai falar da crise que um povo estava vivendo lá no passado. O texto está nos falando da experiência de um homem, de um rei chamado Zedequias. Ele estava vivendo e passando um momento de muita crise. Qual era a crise? A Babilônia vinha sobre eles. Nabucodonosor estava vindo sobre todos os povos e principalmente sobre Jerusalém. Uma parte de Jerusalém já tinha sido levada cativa e agora iria levar uma outra parte de Jerusalém. E o rei então manda chamar o profeta Jeremias, que estava preso, o chamou no palácio em secreto e disse: há uma palavra do Senhor em meio a esta crise a qual nós estamos vivendo? E Jeremias então vai e diz para ele: há uma palavra do Senhor. Você, ó rei, vai ser levado cativo para a Babilônia. O que é que nós aprendemos? Nós aprendemos que, em primeiro lugar, precisamos sempre, queridos irmãos, escolher sempre ouvir o que Deus quer nos ensinar e não aquilo que queremos ouvir. Vou repetir. Em primeiro lugar, o texto, ele nos ensina que precisamos sempre, em meio às crises, sempre ouvir o que Deus quer nos ensinar e aquilo que Deus quer falar, e não aquilo que queremos ouvir. Porque na grande maioria das vezes, em meio às crises, nós não queremos ouvir aquilo que Deus quer falar, mas queremos ouvir aquilo que nós queremos que Deus fale ao nosso coração. E demos a experiência, muitas vezes, um casal quando está em conflito, e você aponta as áreas que a pessoa precisa mudar, e a pessoa, ela não entende, ela acha que é o outro que tem que mudar. Ou seja, nós precisamos ouvir aquilo que Deus quer falar e quer nos ensinar, e não aquilo que queremos ouvir. Aprendemos em segundo lugar, a segunda verdade que nós aprendemos: sempre há uma palavra do Senhor em meio às crises. E qual que era a palavra do Senhor em meio àquelas crises? Nós aprendemos, em segundo lugar, que nós precisamos fugir das palavras que estimulam mudança sem processo. Tudo é um processo, e lemos outros textos falando do mesmo contexto, do que iria acontecer com essa nação. Foi um processo. O que aprendemos? Às vezes nós queremos mudanças hoje, e isso nós ouvimos muitos pastores pregando sobre isso. Olha, vem aqui, eu vou orar por você e você vai ser transformado. Nós sabemos de que há poder na oração, mas a palavra do Senhor nos diz de que toda mudança exige um processo. Eu tenho que me render ao senhorio de Cristo, eu tenho que me prostrar ao senhorio de Cristo, eu tenho que me render àquilo que é a palavra do Senhor para a minha vida.
A terceira verdade que aprendemos no domingo passado: sempre há uma palavra do Senhor em meio às crises, mas nunca podemos pensar a palavra do Senhor. Precisamos, mais do que nunca, olharmos para a Bíblia Sagrada e entendermos de que ela é apta para corrigir, para instruir, para exortar, para nos transformar. Assim é a palavra do Senhor, porque na grande maioria das vezes muitos têm a Bíblia como um agouro, muitos têm a Bíblia como, eu vou pensar alguns versículos, e demos o versículo que muitos professam em meio à crise: tudo posso naquele que me fortalece. É bíblico, mas nós precisamos olhar o contexto. Paulo estava vivendo um momento difícil, e ali o Senhor então enviou sustento através da igreja de Filipe a ele. Ele vai nos dizer neste capítulo 4, olha, eu aprendi a passar necessidade, eu aprendi a ter fartura, abundância, e aqui então esses irmãos estão enviando uma oferta para ele, e ele vai dizer: tudo posso. Por que tudo posso? Porque ele jamais abriu mão dos valores, dos princípios da palavra do Senhor. E nós então concluímos: como igreja, precisamos, em meio às crises, entendermos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E aprendemos: decida sempre ouvir o que Deus quer nos ensinar e não aquilo que você quer ouvir. Fuja das palavras que estimulam mudança sem processo. E sempre há uma palavra do Senhor em meio às crises, mas nunca venha pensar a palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e que essa palavra continue frutificando nos nossos corações. Nós vamos louvar o Senhor com o hino de número 68. Vamos exaltar o Senhor com a primeira e a quarta estrofe, tá? Eu creio, Senhor, nas divinas promessas. Mas antes de nós louvarmos o Senhor com este hino, a palavra do Senhor, ela nos diz no livro de Coríntios, segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 9, os versículos 10 e 11, diz assim a palavra do Senhor: ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. É o momento que nós temos no nosso culto, de expressarmos a nossa adoração, devolvendo aquilo que é do Senhor. Portanto, separe aí o seu dízimo, a sua oferta, né? Você que vai fazer aí o depósito do seu dízimo via transferência bancária, ou vai trazer aqui na secretaria da igreja, separe aí. É expressão de adoração, é expressão de fidelidade ao Senhor, e que o nome do Senhor continue sendo exaltado e glorificado. Vamos então louvar o nosso Deus com este hino, hino 68, eu creio, Senhor, nas divinas promessas. Vamos louvar o Senhor. Eu creio, Senhor, nas divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza, o que for, não vale a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Amém. Em tudo nós precisamos do nosso Deus, pois sabemos que somos falhos e imperfeitos. A palavra do Senhor ainda no Salmo de número 51. O salmista vai nos dizer a seguinte verdade, Salmo de número 51. Diz assim a palavra do Senhor: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade,
e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Oh, queridos irmãos, aqui é a oração de um homem entendendo quem ele é. E a minha oração neste momento de contrição, é que você peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo de Deus, que Ele possa sempre trazer esta verdade na nossa vida, sabedores que somos pecadores, falhos, indignos e precisamos da graça do Senhor. Portanto, vamos orar. Como você sentir melhor, em pé, sentado, de joelhos, vamos orar confessando ao Senhor os nossos pecados. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Deus santo, grandioso e misericordioso, nós nos prostramos diante do Senhor, sabedores da tua grandeza e da tua santidade, e sabedores de quem somos nós, tão pequenos, tão falhos, tão pecadores. Ó Senhor, nós precisamos de Ti. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, perdoe as nossas transgressões, Senhor. Perdoe os nossos pecados, ó Pai. Tire de nós, Senhor, aquilo que não Te agrada. Nos transforma, nos lava, nos purifica. Queremos estar, ó Deus, diante da Tua presença santa, perdoados, lavados e redimidos. Ó Deus, nós Te suplicamos assim, porque cremos no Teu poder, na Tua graça, na Tua misericórdia e no Teu grande amor. Te pedimos tudo isso, no nome precioso de Jesus. Amém, amém, amém. É na certeza de que quando confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Portanto, diante desta grande verdade, vamos continuar louvando e adorando o nome do Senhor. Nosso Deus é maravilhoso e bom, como Ele é santo, né? Não há outro igual a Ele, não há outro além dEle. Vamos dizer isso hoje? Adore ao Senhor. Não há outro, não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro, não há outro como reina sobre a terra e céu. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Ele é aquele que era e que é e que há de vir. O adoremos em espírito e em verdade. Senhor, não há outro igual o Senhor. Não há outro como Tu. Ele é soberano, soberano e fiel. E não há outro
Ele reina, reina sobre a terra e céu. Sabemos Ele és o Alfa e Ômega, início e fim. És o que eu respiro, tudo pra mim. Início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Ele é o Senhor exaltado sobre todos nós. Vamos dizer juntos, Ele é o começo e o fim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Você pode dizer Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus, és o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Ele é digno de toda adoração e de todo louvor. Ele é o início, é por meio dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele é o nosso adorado e santo Senhor, que ele seja louvado e engrandecido. O Senhor que se revela a nós por meio de sua santa palavra. Você crê nessa verdade? Ele é tudo para você mesmo? Vamos adorar o Senhor e dizer: Senhor, nós sabemos que a tua palavra é verdadeira. Nós cremos que o Senhor é o início e o fim. Fala conosco. Pede ao Senhor essa noite, diz: Senhor, faz-me ouvir tua voz mais que todas as vozes. É o que eu preciso sobre as distrações do mundo aqui. Você deseja isso? Diga ao Senhor, diz: faz-me ouvir a voz mais que todas as vozes sobre as distrações do mundo aqui. Porque eu tenho aprendido, Senhor, que a tua voz vida traz e promessa nos faz. Teu amor vale mais que
Somos um povo que ama a tua palavra, Senhor. Tua palavra, vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar. Tua palavra permanecerá. E a tua palavra, Jesus. Tua palavra, vida abundante. Tua palavra, ela nunca passará. Terra e céu irão passar. Tua palavra permanecerá. E nós clamamos, Senhor, vem usar nossa voz como tua palavra, para que o mundo receba o teu amor. Você clama isso essa noite? Vem usar nossa voz como tua palavra, para que o mundo receba o teu amor. Tua palavra, vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar. Tua palavra permanecerá. Vamos dizer a relva? Senhor, nós sabemos. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Tua palavra, vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar. Tua palavra permanecerá. Senhor, nós te louvamos. Nós agradecemos o Senhor porque o Senhor tem ministrado sobre nós as tuas palavras de vida eterna, Senhor. E para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Clamamos ao Senhor que o Senhor continue nos edificando no teu amor, na tua graça, falando conosco, Senhor, através dessa mensagem, nos dirigindo o coração e nos ministrando no teu amor. É isso que nós pedimos e adoramos o teu santo nome nessa noite. Que o Senhor receba todo louvor e toda glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, queridos. Que bom é poder adorar o nome do Senhor, bendizer o seu santo nome. E é maravilhoso quando tudo isso não é algo esvaziado de essência, não é verdade? Quando realmente o que estamos cantando está preenchido por verdade e essência do Senhor. Como é diferente a canção, como são diferentes as ações. É maravilhoso. Querido, gostaria de convidar-lhe essa noite a abrir a palavra do Senhor. Amados irmãos, abramos então em Mateus capítulo 23, os versículos de 13 a 36. Vamos lá? Abra aí onde você estiver, com muita reverência. Abra a palavra do Senhor em Mateus 23, versículos de 13 a 36. Vamos lá? Diz o seguinte, a palavra do Senhor está subtitulado como várias advertências de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias de cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos. Pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada.
Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. Por tudo que sobre ele está, perdão. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por tudo que no trono está sentado. E por quem? E por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais o sepulcro dos profetas e adornai os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais, sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios, escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Beraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Amém. Que sentença terrível, né? Que sentença, eu digo terrível, para aqueles que estão sendo aqui sentenciados com a condenação. Amados irmãos, que terrível coisa é cair na mão do Deus vivo, Deus santo, justo, que conhece as ações, esquadrinha o coração, sabe quais são as mais profundas intenções que antecederam as palavras, as ações, os pensamentos. O Senhor conhece. Amados, e pensando em atitudes, eu gostaria de nesse momento lhe convidar para olhar por alguns instantes para a cultura secularizada, a cultura do mundo, a cultura da carne, a cultura influenciada por espíritos malignos. Ora, não é difícil perceber por aí que existe no homem o que alguns chamam de senso divinitatis, o senso do divino, o senso de que existe um Criador, um ser. E é incrível perceber também dentro do coração humano uma miséria, um vazio tamanho, que causa no ser humano essa inquietação de ter que ser preenchido por algo. Também não é difícil olhar para dentro do ser humano e ver o tamanho da corrupção. Olhar para o ser humano e, quem sabe, perceber que ao procurar algo que lhe preenchesse o coração, ou ao procurar um Deus, em meio a toda essa procura, o ser humano tenta então às vezes achar o seu próprio caminho, talvez a sua própria versão de Deus, ou o seu meio, o seu método de encontrar um
um alcance ao sublime, ao divino. E geralmente quais são os métodos e os meios empregados pelo ser humano distante do Senhor? São meios e métodos esvaziados de uma santidade maravilhosa, de uma pureza. São meios e métodos e obras descritas pelo Senhor como trapos de imundícia, esvaziados então das verdadeiras, maravilhosas e puras intenções administradas dentro de um ser humano pelo próprio Deus. Por quê? Porque uma vez que o ser humano pecou, querido, o raciocínio tornou-se nulo, o coração obscurecido, nas palavras de Romanos. Então o que o ser humano consegue produzir, e o que o ser humano consegue fazer é pecar, e é o que nós vemos por aí. Mas, algumas vezes esses pecados, essas produções ruins diante dos olhos do Senhor, que os seres humanos tanto vivenciam na cultura, são meios até que aqui e ali convencem uns ou outros. Não é verdade? Não é bonito olhar para algumas atitudes aí fora e dizer, puxa, olha lá o admirável cidadão, ele é mesmo um conquistador, ele paga as contas em dia, ele casou, ele veste conforme a sociedade aqui determina, ele é alguém que estudou, ou que fez isso, ou que fez aquilo. E às vezes, queridos, nós temos a inclinação de olhar em direção a todas essas coisas e pensar, puxa vida, olha só se não era realmente uma pessoa muito boa. E seria às vezes até curioso, e talvez não esteja tão distante de nós, chegar em um velório, e ali nesse velório alguém dizer, bom, essa pessoa aqui não confessava o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ela não era uma cristã, ela não havia sido perdoada e redimida pelo Espírito de Deus, mas ela era boa, e eu acredito que ela merece o céu. Isso já aconteceu com você? Você já presenciou situações parecidas? E aí, queridos, o grande perigo disso é que às vezes esse tipo de comportamento procura seduzir o coração até mesmo daqueles que pertencem ao Senhor. A Igreja Santa do Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra, ela funciona como uma espécie de embaixada do reino de Deus. É uma manifestação visível do reino de Deus nessa terra. Como embaixada e como embaixadores convocados pelo Senhor, para assim o sermos, deveríamos viver então a cultura do reino. Desejá-la, praticá-la, tê-la no coração, vivenciá-la. É essa cultura que deve dominar aqueles que foram resgatados, a igreja do Senhor. Mas às vezes, queridos, o que nós percebemos é que essa cultura maligna procura, quem sabe, seduzir os corações e atacar até mesmo o serviço religioso dentro da igreja. Essa cultura da performance, essa cultura onde a criatura consegue ir por seus méritos em direção à divindade. Se ela é perigosa, ela é extremamente perigosa. Ela é extremamente perigosa. Perceba, em algumas outras religiões por aí, pode ser que você encontre o seguinte movimento: homens que fazem o que for necessário e que conseguem de alguma maneira alcançar a divindade. Mas no cristianismo e no evangelho, o movimento é diferente. Só existe uma maneira de estar com o Senhor. Ou seja, em primeira instância o movimento vem, o Deus que atinge os seres humanos e fala com eles. Porque o Senhor Deus é sábio e é consciente, é sabedor de que nós como seres humanos não conseguiríamos o acessar. Então, dentro do cristianismo, o movimento é inverso, não é de baixo para cima, nós não acessamos a divindade. A divindade vem até nós, se encarna e acessa os corações, e então promove em nós as boas obras de Cristo Jesus. Mas entrando então nesse texto,
queridos, aqui algumas identificações acontecem, algumas denúncias dessa cultura maligna, presente e atuante, às vezes, em meio ao povo de Deus. E o texto começa dizendo então: ai de vós, escribas e fariseus. E o problema, querido, é importante que você saiba, não é quem sabe ser um escriba ou ser um fariseu, desde que os mesmos fossem ativados pela essência do Espírito de Deus. O problema aqui, queridos, é ser hipócrita, porque aquilo não é uma verdade interna, aquilo é uma performance. E o texto então diz o seguinte: olha, qual é o perigo desse comportamento terrível e dessa sedução maligna de cultura mundana, de cultura pecaminosa e caída? Ai de vós, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar aqueles que estão entrando. Um dos grandes perigos de gente hipócrita e de gente que está aí nessa performance, se entendendo boa o suficiente para acessar o reino de Deus, é que às vezes elas ficam na porta do templo, fechando a porta do reino de Deus para as pessoas, não entrando e atrapalhando outras pessoas serem adaptadas, entrarem então na cultura do reino. Tem lógica? Pessoas que incentivam, quem sabe, a prática de uma cultura maligna e mundana, ao invés da cultura de essência e valor do reino, onde o que vale de verdade é o que está dentro do coração, é aquilo que ativou essa ação em nós. É um perigo, cuidado. O texto continua e vai dizendo então um pouco a respeito, ele vai relatando um pouco a respeito da prática de pessoas que estão nessa situação. Olha as denúncias aí a respeito das práticas então. Ai de vós, escribas e fariseus, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Queridos, que curioso é saber que mesmo alguém inserido e com o coração cheio de cultura da carne, pode então fazer longas orações, mas na verdade então visitar, quem sabe, a casa, o contexto de época, né? Visitando então a casa das viúvas, exigindo delas algo financeiramente muito maior do que aquilo que elas poderiam, né, contribuir em relação ao reino, e procurando para isso então, quem sabe, fazer longas orações para justificar essas ações. Olha, perceba o que acontece com a ação, o aspecto prático do serviço religioso dos hipócritas. Na verdade, as orações estão sendo feitas, deveriam ser feitas, quem sabe, em temor, em amor a Deus, em sinceridade, em gratidão ao Senhor por aquilo tudo, mas o que ativava aquela oração era uma tentativa de se justificar. E a oração então era longa, procurando, quem sabe, trazer uma justificativa de, beleza, eu vou aqui, no fundo do meu coração a minha intenção é má, mas eu vou elevar aos céus aqui uma oração maravilhosa, e o Senhor Jesus vai me escutar e vai me vir em minha direção, então eu vou acessar, eu vou conseguir mexer e mover, então vou tornar justa as minhas ações fraudulentas. Percebeu como é que uma cultura tão carnal e maligna pode invadir, sim, tentar invadir, sim, a cultura do reino? Quando, na verdade, dentro da cultura do reino, os corações estariam sendo sinceros diante de Deus, as orações não estariam feitas sendo numa tentativa de justificar aquilo que eu fiz de errado, mas, quem sabe, na expressão de uma confissão sincera, onde eu digo: Senhor, nós falhamos e nada do que eu faça vai realmente justificar os meus erros. Pastor, acho que eu não me enquadro nesse tipo de situação. Será? Já fez então alguma oração ao Senhor de pedido de perdão de pecados, mas não porque estava entristecido porque havia feito algo contra aquele que te ama,
mas sim pelo medo e o pavor de querer logo de uma vez apagar o seu erro, para que não venha uma consequência. Então o seu coração talvez tenha sido tão interesseiro quanto o coração desses fariseus, desses hipócritas, melhor dizendo. O Senhor sonda e conhece o mais íntimo do coração, e na cultura do reino o que vale é a essência, e entender que o único que pode, de fato, perdoar e redimir-nos nas ações é o Senhor, é o Cristo, e não a nossa performance oratória em direção ao Senhor. O texto continua e diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeiam mar e terra para fazer um prosélito, e uma vez que isso acontece, né, uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Olha que curioso, gente que acessa mais uma atividade cristã, a atividade, quem sabe, de evangelização, caminha sim em direção às pessoas para dizer: olha, você precisa ir à igreja, olha, você precisa conhecer a igreja que eu estou frequentando, você precisa conhecer a Deus. Mas na verdade, quando essas pessoas então vêm, quando essas pessoas então aqui estão, por influência desses hipócritas, elas aprendem um modo de vida religioso inapropriado à cultura no reino. E aí, quem sabe, então, elas são transformadas em 2 vezes mais filhos do inferno. E a ideia de filhos do inferno aqui é aquela ideia de merecedores, dignos. Era um tipo de expressão judaica para trazer essa ideia aí. Eles são uma pessoa que pertence, que é digna do inferno, de acordo com Hendriksen. Queridos, olha que coisa mais terrível. Alguém então começar a frequentar a igreja, e diante da hipocrisia de um coração corrompido pela cultura carnal, essa pessoa começar a olhar e dizer: puxa, então é assim que servimos a Deus? É por performance? É isso mesmo? Porque quando eu estou perto de você, ó hipócrita, eu vejo o quanto parece que o seu coração é diferente dessas ações religiosas. Então a gente deve mesmo vir aqui e ter essa prática religiosa só para um desencargo de consciência e tentar se justificar para voltar para a semana e nos entregarmos novamente ao nosso coração extremamente corrompido? É essa a ideia? E aí, filhos do inferno, 2 vezes mais filhos do inferno. Olha outra denúncia aqui a coisas estranhas, a uma cultura maligna que tenta impregnar a cultura do reino, infiltrar na cultura do reino. Ai de vós, guias de cegos, que dizeis: jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Ainda no versículo 18, quem jurar pelo altar, isso é nada, porém quem jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pela oferta que jurou. Meus queridos, fica obrigado pelo que jurou. Olha mais uma denúncia importantíssima e grave em relação à cultura carnal que tenta entrar na cultura do reino. Não é da igreja, não é de cultura da igreja. Geralmente no coração dos hipócritas e no coração daqueles que estão sendo seduzidos ou entregues à cultura maligna e carnal, a ênfase é dada, preste atenção, no ouro do santuário. No ouro do santuário, e não no santuário. A ênfase é dada na oferta que está em cima do altar, e não no altar. Você conhece gente que tem o coração focado na matéria e não na essência que poderia transformar aquela matéria, e não na essência que poderia usar de maneira maravilhosa aquela matéria, e não na essência que poderia santificar o ouro,
e não no altar, no sacrifício que poderia então tornar aceitável a oferta, na ação sacrificial. Já reparou que, às vezes aqui, em meio à igreja, onde deveria estar sendo vivenciada essa cultura do reino, nós vemos pessoas que às vezes são extremamente preocupadas com a matéria, ou com aquilo que é inanimado. Está entendendo do que estamos falando? Gente que é extremamente preocupada com isso aqui. Gente que é como se fosse parte de um serviço religioso aceitável a Deus. Gente que é preocupada com coisas inanimadas. E o que comanda o coração e o que transforma, ficam, olha a ideia que traz no texto, fica obrigado pelo que jurou. O que exerce pressão e motivação e traz obrigação de ficar, a ideia de ficar obrigado pelo que se jurou, é a matéria, e não a essência do santuário, e não a essência do altar. Quer alguns exemplos práticos para melhor entender? Vou lhe dar algum exemplo. Você conhece, não é difícil também perceber e ver pessoas que colocam como base para ficar obrigado pelo que jurou, colocam como base para poder vivenciar alguma ação religiosa ou alguma obediência, coisas inanimadas. Quer alguns exemplos? Vamos pegar alguns exemplos clássicos. Se esse pastor não estiver usando gravata, os meus ouvidos se fecham para essa mensagem. Porque o importante é o ouro, é a matéria, e não a essência do que está sendo pregado, não é verdade? E não a essência que purifica e santifica o pregador e a mensagem que está sendo proclamada, não, o aspecto físico, o inanimado, é aquilo que dita se eu vou estar de ouvidos abertos e então estar obrigado, então estar comprometido com a palavra, comprometido com aquilo. Exemplo simples. Bom, se esse pregador X ou Y não estiver vestido do jeito que eu gosto, ou com as roupas que me agradam, isso fecha o meu coração para ouvir. Não vou ouvir. Isso aí não é homem de Deus, não. Não vou ouvir. Percebe que o foco está não na mensagem, não parece ser um coração que ama a mensagem sobre todas as coisas, mas parece que é um coração que superestima a matéria inanimada acima da essência. É grave. Forma, gente preocupada com forma. Não, esse não é o ritmo musical que me agrada. Então eu não louvo com essa canção, porque essa canção não é o ritmo que eu gosto muito. Perceba que o que ativou esse coração a cantar uma adoração a Deus, ou deixar de louvar o Senhor, não foi a essência do que estava sendo cantado, ou a essência do que seria pregado, mas foi o padrão adotado de motivação para a ação, foi a matéria, foi a forma, foi o detalhe, meu querido. Querido, em nome de Jesus, que os olhos possam ser abertos essa noite e você possa perceber que isso é cultura da carne, que isso é a essência de cultura da carne, isso não é cultura do reino. Entendem isso? É abominável, não é aceitável diante do Senhor. Então para que cantar? Sabe, existe uma canção que diz o seguinte: não me venha com músicas, eu não ouvirei. Não levante as suas mãos, nem me chame de rei. Você não quer andar comigo, não quer viver, não quer amar os que eu amo, não está inserido, em outras palavras, na cultura do meu reino. Então para que essa prática religiosa? Meus irmãos, isso não é aceitável diante do Senhor. O Senhor Jesus está denunciando aqui.
Nesse contexto todo, ele diz o seguinte: olha, o que é maior, o santuário que santifica o ouro ou o ouro? E Jesus deixa claro: olha, gente, maior é o santuário, porque santifica esse detalhe, essa forma. Importante é o santuário, é o Espírito Santo de Deus que está santificando aquilo. Quando ele passa para o altar, olha, importante é o altar. O altar que está santificando a oferta. Você está trazendo aquilo, você está indo em direção ao Senhor para prestar algo ao Senhor. Se for performático, se o seu coração estiver somente na performance daquilo que você está vivendo, e não for uma ação santificada pelo sacrifício de Cristo Jesus, para então ser aceitável diante do Senhor, não tem proveito. É condenada diante do Senhor. Entende isso? Viu como os olhos do Senhor Jesus Cristo estão na essência? Às vezes, queridos, nós vemos isso de maneira muito clara. Por exemplo, quem é respeitado, ou que oferta, ou que ação, às vezes em direção ao Senhor é extremamente respeitada? Aquela que parece ser de performance de proporções incríveis. Essa aqui é uma pessoa extremamente rica, que vamos tratá-la bem, vamos cuidar dela, vamos exaltar isso aqui que está acontecendo. Meu querido, se não tiver vindo de um coração santificado pelo sacrifício do Senhor Jesus, e se não for uma ação santificada pelo Espírito Santo de Deus, perdeu-se tudo. E o Senhor Jesus deixa isso muito claro quando ele olha para aquela oferta que estava sendo depositada pela viuvinha na caixinha. E quais são as palavras de Jesus? Muito maior é essa. Não é verdade? Olha como o coração e os olhos de Jesus estão na essência. E é errado e pecaminoso nós aqui brigarmos pelas formas, fecharmos os nossos corações por causa da forma. Aquele ali eu não ouço não, porque ele não tem aquilo ou isso que eu gosto, deixo de gostar. Nós promovemos esse tipo de cultura. Às vezes olhamos para o pregador X que tem a eloquência tal e dizemos: é isso aqui que eu gosto de ouvir, é assim que eu gosto de ouvir. Então para esse pregador o meu coração está aberto. Mas para esse outro, que desfruta da essência do Senhor e o Espírito de Deus, e está sendo falado também por meio dele a palavra do Senhor, não, esse outro porque não está no formato que me agrada, esse outro eu não ouço. Isso é pecado. É pecado diante do Senhor, é um coração focado em forma, que coloca por causa da forma, coloca de lado a essência. Não é porque alguém vestiu um terno ou está usando um short, mas é porque alguém está ou não proclamando de maneira genuína e verdadeira a palavra de Deus. Isso é o que deve tomar conta de cada um dos corações. E então ele segue trabalhando um pouco mais a respeito dessa prática, dessas culturas esquisitas e carnais que tentam infiltrar a cultura do reino. E ele trabalha o seguinte, ele fala: olha, hipócritas, vocês estão dando o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas vocês negligenciam os aspectos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia, a fé. Performance religiosa que acontece às vezes nos mínimos detalhes, né? Mínimos detalhes. Olha, hoje eu não consegui cultuar nem adorar, porque a oração de confissão de pecados veio antes do louvor. Olha, hoje eu não consegui adorar, porque teve tal coisa, ou detalhes pequenos, detalhes, como a terna semente do cominho pequenininho. Não, é esse detalhe aqui.
Veja bem, eu sou um homem que levanto todos os dias, tal hora, faço isso, faço aquilo outro, e cuido dos micros e mini detalhes da vida. Mas infelizmente sou um homem completamente esvaziado de essência. Sou um homem esvaziado de misericórdia. Sou um homem então esvaziado de justiça. Sou um homem esvaziado de fé. Mas a performance está em dia. Não falta um culto. Eu faço isso. Eu pego a Bíblia todos os dias. Eu oro. Eu isso, eu aquilo. Mas quando se olha para o coração de alguém que é hipócrita, se vê a ausência de misericórdia, se vê a ausência de justiça e de fé. É cultura da carne hipervalorizar esses detalhes. Não. Só se pode cantar o hino assim, assado. Não, só se pode. E você sabe o que é o grande problema? Onde é que você consegue identificar a falta de misericórdia e de amor? É que por causa desses detalhes, batem uns nos outros, agridem, são implacáveis, expressam uma falta de misericórdia exacerbada. Mas veja bem, eu estou zelando da doutrina. Será? Será que realmente o Senhor quer que você zele da doutrina desse jeito? Com tanta falta de misericórdia? Será que é isso que o Senhor quer de nós? Que nós fiquemos aqui brigando por detalhes e maltratando uns aos outros? Para supervalorizar os detalhes? Isso é cultura da carne, meu querido. Porque esses detalhes, olha que lindo que o Senhor Jesus está dizendo. Sim, eles têm o lugar deles, o zelo para com as coisas, mas só tem o lugar deles e só são ativados da maneira correta quando justificados pelo sacrifício de Jesus Cristo e quando é uma ação santificada e dirigida pelo Espírito, aonde você vai encontrar amor, misericórdia, justiça e fé. Se não tem isso, questione o seu zelo pelos detalhes. Questione hoje, em nome de Jesus, todos os seus zelos pelos detalhes. Se dentro deles, se o que os move não é amor, misericórdia, justiça. Se o seu zelo te faz sangrar, te faz agredir e faz o seu irmão sangrar da maneira errada e ímpia, a não ser que sejam verdades que são dirigidas, manifestadas pelo Espírito, aí nesse caso elas vão gerar provavelmente vida, somente as feridas feitas pelo Espírito, somente os ajustes, as verdades colocadas pelo Espírito é que geram e produzem vida e transformação. E o texto é claro em dizer, olha, vocês são cegos, vocês têm coado mosquito e engolido camelo. E que ironia, não é verdade? Eu não sei se você sabia, mas tanto mosquito quanto camelo eram imundos. Levítico 11:42 fala de como o mosquito era imundo, mas também em Levíticos 11:4 fala de como o camelo era imundo. Em outras palavras, irmãos, vocês procuram coar, se abster de alguns detalhes que sim, desde que vistos no temor e na direção do Senhor e em amor, em misericórdia e justiça, devem ser observados, não é isso? Fazer essas coisas sem omitir aquelas, podem e devem ser observados. Mas se não vem de amor, misericórdia e justiça, o que está acontecendo é o seguinte: nós estamos priorizando coar detalhes, mas lá no fundo, por causa da falta de misericórdia, amor e justiça, nós estamos pecando em coisas extremamente graves, como camelos. O que é pior diante dos olhos do Senhor? O que você acha? A maneira como você e eu às vezes tentamos mexer nesses detalhes?
ou a intenção verdadeira e genuína que está no coração. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Então uma denúncia e uma análise aprofundada no ser de cada um desses homens começa a acontecer. Porque vocês limpam o copo e o prato, mas por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fala também da ideia deles, que eles são semelhantes a sepulcros caiados, são belos por fora, mas no interior são cheios de ossos, de mortos e imundícia. Então Jesus começa a colocar para fora. Quer saber então como é que tem sido o seu coração, se você tem praticado coisas semelhantes a essas? O que isso pode fazer com o seu coração? E o que é que move um coração em direção a essas coisas? Engraçado quando ele fala, limpais o exterior do copo e do prato, sabe, todo aquele zelo e cuidado pelo ritual de purificação dos utensílios para alimentação, copo e prato, ou mesmo da simples lavada, né? Do simples lavar ali, cuidado de lavar, mas o que estava dentro ali, o que tem dentro daquele recipiente, que está bonitinho por fora, quem sabe purificado, o que está dentro daquele recipiente é rapina. Rapina é aquela ideia, lembra das aves de rapinas que tomam um alimento, que roubam um alimento, pegam um alimento à força, quem sabe um roubo praticado por violência, e em violência estão, quem sabe, cheios de extorsão e de abuso, na verdade. E o Senhor Jesus ainda faz mais uma denúncia, está bonitinho, está limpo por fora, mas vocês se alimentam com esse roubo, com essa extorsão, com esse abuso, com essa rapina, e também se alimentam com o quê? Com a intemperança. Vocês não conseguem desfrutar de domínio sobre vocês mesmos, vocês são intemperantes, não têm controle, são descontrolados, hipócritas. E a cultura do rei, da carne, ela vem manchada então desses abusos, dessas covardias, de ações ruins e maldosas. Por dentro está lindo, mas o que alimenta essa alma são ações maldosas. O que alimenta essa alma é uma falta de controle, ele não tem domínio aquilo, e vai. A palavra de Deus também expressa que ai deles porque são sepulcros caiados, a ideia de se pintar com cal, trazer uma espécie de maquiagem que deixa ali por fora branco, bonitinho, belo, túmulo, mas na verdade os seus ossos, no mais íntimo, quem sabe, do ser, são imundos, tem morte ali, e imundícia. Imundícia é o extremo do avesso, o extremo da aversão à justiça, à santidade, à prática do amor, ao amor genuíno. São extremamente maus, corruptos, mas por fora, bonitinhos. Já dizia o ditado, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Queridos, fica claro aqui que o reino de Deus, a cidade de Deus, ela é tomada por essência. Ela não é encharcada de performance, de gente maldosa, mas que tem uma boa prática cristã, entre aspas, que na verdade não tem nada de cristã. Olhe para o dia a dia das pessoas. Olhe para como elas reagem e agem em direção ao outro, se é com amor, se é com misericórdia, se é com justiça. Porque gente que foi transformada pelo reino de Deus é dirigida pela essência do Espírito. E quais são os frutos do Espírito? É gente que então é conduzida a viver sim a prática da lei, mas viver a lei, querido, de maneira dirigida pelo Espírito, cheio de amor, não para performance, não para aparecer, mas viver em graça e misericórdia. Por último, uma sentença, então, começa, o último detalhe é apresentado a respeito da hipocrisia e da cultura da carne, e como ela tenta se infiltrar se disfarçar no meio da cultura do reino e do povo de Deus, e então uma sentença é lida contra eles.
essa última pincelada a respeito de cultura da carne, diz o seguinte: olha, fariseu, hipócritas, vocês ficam aí adornando o túmulo, vocês edificam os sepulcros dos profetas, adornam túmulos de justos. O Senhor Jesus está denunciando também que algumas vezes aqui e ali os fariseus hipócritas, aqueles que praticam a cultura da carne em meio ao povo de Deus, talvez é até gente que fica assim: não, mas vejam bem, os pais da fé. Não, veja bem, de acordo com fulano de tal, o beltrano de tal, o ciclano de tal. Mas na grande verdade, o seu coração usa essas coisas de maneira completamente inapropriada. Não usa como, quem sabe, uma ideia de: olha, o Senhor Deus é maravilhoso e fez isso, fez aquilo. Na verdade, aqui é um povo que parece admirar e ser muito zeloso e cuidadoso com a história da igreja, com as tradições da igreja, mas estão extremamente distantes do amor e preferem às vezes as tradições em detrimento do amor. E Deus é amor, querido. Como é que vamos fazer? E então eles começam a falar: olha, inclusive, se a gente estivesse lá no dia dos nossos pais, nós não teríamos sido cúmplices deles, derramando sangue inocente. E ai, que situação estranha, que situação confusa, porque entre eles ali, quem sabe, os mesmos que tramavam a morte de Cristo Jesus, dizendo: se nós estivéssemos lá, nós não faríamos como os nossos pais. Exaltam às vezes a história, as tradições, isso, aquilo, conservadorismo daquele formato, e não a beleza da essência que aconteceu naquela época, independente do formato. Ok, hoje é outro formato, mas nós continuamos adorando a essência e não vamos adorar o formato. Vamos sim estar prontos como cultura do reino a comunicar o evangelho. E para comunicar o evangelho, meu querido, geralmente o meio utilizado para isso é uma comunicação com a cultura local. E só um parênteses aqui: às vezes as pessoas entendem, são fiéis ao evangelho, sim, estão pregando a palavra, mas às vezes estão sendo infiéis à evangelização, ao ato proclamacional, no sentido de: eu estou sendo fiel, estou pregando a verdade, mas está sendo às vezes infiel, por se negar a vivenciar, a proclamar essa essência na forma da cultura local. Então, em certo sentido, infiéis. O que eu estou dizendo não é para negociar com a essência, mas é tentar adaptar a linguagem, tentar adaptar o que for preciso, porque afinal de contas, o que vimos nesse texto, que o que torna santo as coisas não é a forma, é quem as santifica. Então, saber e considerar que o Senhor pode nos usar para traduzir o evangelho à língua X, B ou Y, que podemos passar através da comunicação da cultura da música local, que a mensagem pode ser enviada através daquele: não, esse tipo de música não é do templo barroco, onde os pais da igreja, pelo amor de Deus, meu irmão, que você adora no fundo do seu coração? O formato do templo barroco? Ou verdadeiramente o Senhor, que no templo barroco usou homens para conversarem com aquela cultura, mas hoje continua usando outros homens para conversar também com a cultura local, porque Ele quer resgatar. Mas não, esses homens às vezes fazem ainda pior, queridos. E o Senhor Jesus fala para eles: olha, contra vocês mesmos vocês testificam, ficam exaltando esse negócio de: se a gente estivesse lá nós não faríamos, adornando o túmulo de profeta aí. Mas apegado, quem sabe,
em coisa tão distante do que se deveria estar apegado. E ele fala o seguinte: olha, vocês mesmos testificam que sois filhos dos que mataram os profetas. E Jesus traz uma sentença: enchei-vos, pois a medida da condenação, enchei-vos a medida de vossos pais. Sabe, é como se Jesus batesse um martelo e fala assim: ó, juntamente com eles, acabem aí de completar, cheguem a essa medida da condenação que veio sobre aqueles que já perseguiam profetas no passado. É como se Jesus estivesse falando: olha, igreja contemporânea de hoje, imagina se a gente pudesse abordar assim, igreja contemporânea hoje aqui, isso que vocês estão fazendo aqui, exaltam a história da igreja, os valores, as tradições, mas tratam com injustiça, falta de amor e misericórdia aqueles que às vezes o Senhor levanta para ministrar e cuidar da verdade. E ele chama esses homens de serpentes, raça de víboras. E ele diz o seguinte: como é que vocês vão escapar da condenação do inferno, se vocês são, quem sabe aí, semente da serpente, do mal? Em outras palavras, não adianta ficar com essa performance toda, se vocês não são. Ou para aqueles que são e têm tentado adquirir essa cultura carnal, irmão, jogue isso fora em nome de Jesus. Não jogue isso fora não, falei errado. Pede perdão ao Senhor por tudo isso que você tenha praticado, que é a cultura da carne, e fala: Senhor, renova meu coração e arranca esse trem de mim, porque a sentença daqueles que propagam esse tipo de coisa de maneira integral é terrível. O Senhor chama eles de raça de víboras, semente do mal. E ele fala o seguinte: olha, a uns eu sei, por isso é que eu vou enviar até vocês profetas, sábios, escribas. E sabe como é que o Senhor Deus então há de tratar esses hipócritas? Esse povo, essa cultura da carne, esses propagadores da cultura da carne, não do reino. O Senhor Jesus manda, sim, envia homens de Deus, profetas de Deus, sábios, escribas de Deus. Viu que o problema não era ser escriba, o problema é usar isso da maneira errada. Mas olha, para a infelicidade desses hipócritas, esses homens que Deus levanta para proclamar a verdade perto deles, esses homens que Deus levanta para incomodar tanto eles, são os homens que eles vão matar e crucificar, açoitar nas sinagogas, perseguir de cidade em cidade. Você conhece hipócritas que, porque se desagradaram com a forma, começam então a perseguir e açoitar homens e mulheres de Deus, os maltratando, os crucificando, fazendo-os sangrar em meio às igrejas, os perseguindo, e se for preciso de cidade em cidade, vão atrás deles. Eu lembro de uma vez que um jovem foi aconselhado ao seguinte: o Senhor Deus, eu creio que despertando santidade no coração dele, e ele querendo viver santidade em meio aos amigos, parece, até onde eu lembro, ele estava sofrendo uma certa rejeição. E um pastor então disse o seguinte: olha, filho, santidade incomoda. Homens e mulheres, às vezes, que o Senhor Deus levantou para serem usados pelo Senhor para a proclamação da verdade, da essência verdadeira do Evangelho, às vezes são perseguidos, açoitados, sofrem feridas, mas geralmente por aqueles que estão entregues à cultura do reino, a cultura do reino da carne, a cultura do mal. Porque aqueles que são de Deus, parece existir uma identificação no espírito, não é verdade? O Senhor traz unidade entre os filhos e filhas. Unidade. Pensamos diferentes? Pensamos. Temos dificuldades? Temos. Mas somos um no espírito. E então o Senhor Jesus diz o seguinte, finalizando o texto: olha, é grave a sentença, e tão grave, porque cada vez que se derrama o sangue de um desses homens e mulheres que eu levanto como proclamadores da minha verdade, cada vez que vocês derramam, vocês fazem coro
com toda maldade e todo sangue derramado desde Abel até Zacarias. Vocês passam a ser um com eles. Todas as vezes que vocês derramam o sangue, fazem sangrar os meus profetas, os meus sábios e os meus escribas. Toda autoridade, querido, é palavra do Senhor, é instituída por Deus. Respeite as autoridades instituídas. Ame-as. Procure entender que o Senhor pode ministrar através delas. Só tem um único caso onde você está autorizado a se rebelar, não vou perseguir e nem fazer sangrar, porque a palavra ainda diz, orem pelos inimigos. Mas a única ocasião em que nós estamos autorizados a ter uma resistência a qualquer autoridade é quando elas estão em um caminho distanciado da palavra do Senhor. Mas se elas estiverem aí, cuidado, não as persiga, não as faça sangrar, porque pode ser que cada gota desse sangue derramado faça um eco com todo o sangue derramado desde Abel até Zacarias. E o Senhor Jesus ainda coloca isso, olha, vocês mataram inclusive Zacarias, filho de Baraquias, entre o santuário e o altar. Às vezes é dentro aqui do povo, no meio do povo de Deus, que homens e mulheres de Deus sofrem e são perseguidos. Não devia ser assim. Querido, o Senhor Jesus nos convida então para nós revermos como é que nós temos vivido, em que cultura é expressa e vista nas atitudes em cada um de nós como cristãos. Nós somos convidados a rever tudo isso. Se o seu coração tem sofrido uma inclinação a esse tipo de cultura carnal, mesmo sendo alguém que foi transformado pelo Senhor e já está inserido no reino de Deus, clame ao Senhor para que Ele acabe de arrancar isso do seu coração, porque isso é da carne, isso é mal, isso é pecaminoso diante do Senhor. Clame ao Senhor para que tudo que você for viver na direção dEle não seja por performance, não seja por vanglória, por tolice. Clame ao Senhor para que a expressão em cada coração, seja cheia de amor, de misericórdia e graça, tanto para com o próximo, e em primeiro lugar, na direção do Senhor, para tudo que você for viver em direção ao Senhor, em direção ao próximo. Clame ao Senhor, para que não venhamos a coar mosquitos, e engolir então camelos. Clame ao Senhor que tire então os olhos de qualquer tipo de forma que deificamos ou transformamos em ídolo, para que o nosso coração não esqueça então do amor, da misericórdia, do juízo, da justificação e da fé. Clame ao Senhor por tudo isso essa noite, e que o Senhor nos perdoe, que a cada dia nos transforme em amor e nos traga cada vez mais, nos insira cada vez mais nessa cultura do reino, onde o pecado não tem lugar e onde somos todos iguais, porque nenhum de nós tem força suficiente para se auto-justificar ou se salvar, onde todas as ações vêm de amor e de direção trazida pelo Espírito Santo de Deus, onde as direções devem vir do perdão sacrificial de Jesus. Clamemos ao Senhor para que o nosso coração assim seja. Vamos orar? Amado Deus, nós agradecemos o Senhor porque o Senhor é tão amoroso que sempre fala a verdade para nós. Pai, continua nos direcionando e nos ensinando mesmo, Senhor, que tudo que vamos viver no Teu reino e na cidade do Senhor, no reino do Senhor, deve ser com base no Teu Espírito e por causa do Teu perdão e da Tua graça. Tira, Senhor, todo tipo de influência de cultura carnal e mundana da mente, do coração. Tira, Senhor, a ideia de que conseguimos nos salvar. Tira, Senhor, os reflexos desse tipo de consciência que é a maldade, o fazer sangrar daqueles que o Senhor usa para proclamar a verdade. Tira de nós, Senhor, esses reflexos de superestimar então as formas para pregar então a falta de união e a falta de adoração em comunhão.
Tira de nós essas coisas, esses reflexos ruins e da carne, para que nós te adoremos e vivamos uma unidade maravilhosa que vem do Senhor, e que todas as verdades e vindas do teu Espírito nos impactem e nos transformem, e sejam identificadas como do teu Espírito, porque nenhum dentre os pecadores consegue promover, consegue criar, ou pertence, ou mesmo pertence a qualquer um dos pecadores, não pertence à tua palavra, ela é tua. Então que as tuas verdades sejam respeitadas como tuas, e ouvidas por cada um de nós, amadas e seguidas. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe profundamente. Que o nosso Senhor lhe conceda uma semana abençoada e de reflexão sobre vida cristã e cultura do reino. Queria lhe convidar então nesse instante a fechar os olhos. Nós vamos ter a bênção do Senhor. E agora, amados do Deus Altíssimo, cidadãos do reino dos céus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus, e que as eternas consolações que vêm do Espírito Santo de Deus, repouse sobre todos os cidadãos do reino dos céus, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus os abençoe.